O patético fenômeno da fé. Em virtude da enorme influência religiosa propagada muitas vezes pela ponta da lança ao longo dos séculos, se dizer uma pessoa de fé sempre foi sinônimo de virtude e respeito. Mas será que tais atributos são de fato merecidos? É claro que não. Fé nada mais é do que a rejeição voluntária ao pensamento crítico. Fé é a autorização que certas pessoas dão a si mesmas para acreditar, quando não possuem bons motivos para se acreditar. A fé em si deveria ser considerada a experiência mais supérflua existente, pois é cega e burra, um verdadeiro desserviço à humanidade. Em nome dela, tudo se permitiu e tudo se desculpou. É preciso que se faça, entretanto, uma distinção entre fé e confiança. A confiança possui uma justificativa baseada em fatos e não em premissas sobrenaturais que nunca se confirmaram. É justo, por exemplo, que se tenha confiança que fulano vai fazer uma boa prova no domingo. Se você acompanhou seu estudo, conhece sua capacidade intelectual, é mais do que apropriado que se tenha confiança no sucesso de tal empreitada. Aqui não existe aposta no sobrenatural ou na intervenção divina. Mas parece que algumas pessoas confundem o significado das palavras. É claro que semanticamente é possível trocar uma por outra, mas os vernáculos estão longe de significarem a mesma coisa. Se você se diz uma pessoa de fé, eu só posso lamentar. Mais ainda, se você diz que suas atitudes ou opções de vida são guiadas pela fé, saiba que, em síntese apertada, o que você está fazendo com sua vida é roleta russa. Está sim colocando uma arma com uma bala no tambor apontada para a sua cabeça e contando com a sorte. Cá para nós, isso não é lá muito inteligente. Ah, mas existe uma possibilidade de ser real. Ah, mas na lógica e na filosofia ele é possível. Entenda de uma vez por todas que nós ateus não poderíamos ligar menos para isso. Se vocês teístas clamam por o Deus que se manifesta fisicamente no universo natural, ele deveria ser detectável. Deveriam existir toneladas de evidências sobre ele. Aduzir que não é impossível que em algum lugar exista um ser que se qualifique para o que você deseja é o mesmo que 1 quilo de bosta. Não vale nada. Além disso, não me venham com deuses deístas, que não interferem no mundo, pois eles de fato não importam. Se não influenciam na vida das pessoas, eles não servem para nada. São inócuos e insípidos. Mas, na verdade, não é desses deuses que estamos falando, não é mesmo, meus colegas teístas? No Brasil, ninguém liga muito para eles. Estamos nos referindo a seus deuses milagreiros, seus deuses vivos, aqueles que enviam pessoas para o inferno por não acreditarem neles, por serem pecadores. Penso que é mais do que justo que, se vocês afirmam que seu Deus trabalha em suas vidas e vocês fazem parte de um mundo real e sobretudo físico, que nós ateus cobremos provas da existência de tal entidade mágica. Afinal, vocês fazem shows para ele, fazem camisas o agradecendo e enaltecendo, cantam ridículas e infantis canções sobre como ele se manifestou em seus cotidianos, arrogam que ele atende a orações. Onde estão então seus vestígios que não aparecem? Já fiz essa pergunta a religiosos dezenas de vezes. E a pergunta me parece bem fácil. A resposta é que está difícil de conseguir. Novamente, para que ninguém tenha dúvidas, se vocês clamam por um Deus que se manifesta em um universo natural, agindo em prol dos seus e da humanidade, ele deveria deixar traços detectáveis, um vasto campo de evidências. Mas, curiosamente, isso não ocorre. Por quê? Se vocês oram por um Deus indetectável, me parece que é o mesmo que orar por um Deus que não existe, pois não há como se diferenciar um do outro. E não me venham com historinhas de milagres e curas, por favor. Se quiserem percorrer essa estrada, vou pedir os fatos registrados e analisados de tais embustes. E olha, não vale aqueles que só quem faz questão de dizer que são milagres é a sua própria igreja, ok? Santo Sudário? Desmascarado. Imagens de santos chorando? Mentira deslavada. Possessões? Teatro de quinta categoria. Corpos incorruptos? Filhotes, nem o da Sandy é mais. Afinal, quantos anos vocês têm para acreditar nessas fantasias? Ora, por que vocês, teístas, não descem do seu pedestal de dizer que possuem poderes sobrenaturais de detectar Deus? Não conheço um cristão sequer que não diga que Deus não tem uma missão para mim. Mas por que não diz qual é a missão, então? Quero detalhes, sim, mórbidos, mínimos, mas isso não dirão. Eu aposto. Sempre há quem venha com a máxima de que os caminhos de Deus são misteriosos.
Sim, são tão misteriosos que ninguém jamais conseguiu mostrar um pelo de sapo que fosse do tal ser todo-poderoso. Não existem provas, não existem evidências, e isso é fato. As que apareceram até agora foram todas plantadas por vocês ou pela sua igreja preferida, seja ela qual for. James Randi está aí até hoje, invencível. E desde 1964, quando ofereceu $1000 em um desafio para que alguém demonstrasse a existência do sobrenatural, não se verificou um caso sequer que não tivesse sido destruído pela ciência. Hoje, quase 50 anos depois, a provocação ainda está de pé. E o prêmio agora é de $1 milhão. Algum teísta aí se prontifica? Foi o que eu pensei. De fato, eu mesmo vou fazer um desafio agora ao seu Deus Silente. Quer ver? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por favor, faça esse vídeo não subir. Faça depois disso o YouTube cair e nunca mais voltar, já que ofende a sua palavra e está repleto de ateus e infiéis. Não foi dessa vez, né, pessoal? Afinal, vocês estão assistindo o filme. Vai ver, Deus curte os nossos vídeos. Quem sabe, ele até assinou nosso canal. Com a conta fake, é claro. Isso, aliás, é prática comezinha de religiosos no YouTube. Ele deve endossar tal atitude. Só pode. Não me canso de ressaltar e o farei outra vez. Vocês, fundamentalistas, podem acreditar no que desejarem. Podem rezar para o ser imaginário que lhes dá mais conforto. Mas, por favor, não mintam. Saberemos quando estiverem mentindo. O mundo não coaduna mais com essa palhaçada. A humanidade cada vez mais busca respostas fundamentadas com algo mais do que "eu sinto dentro de mim". Amigão, se você sente algo dentro de você e não sabe discernir o que é, tá na hora de ir para um psiquiatra. Aliás, você religioso, cuidado com o que entra em você, tá? Tem muita doença sexualmente transmissível por aí. Essas bobagens cada vez mais estão sendo relegadas para pessoas cuja tradição familiar cuidou de implantá-las na forma de lavagem cerebral, desde a infância, ou para parcela da população com menor nível cultural. Vejam os dados. Leiam as pesquisas. Enquanto essa semana na Suíça, cientistas se preparam para divulgar novas informações sobre o bóson de Higgs, no Brasil temos lançamento de novas unções mágicas e bênçãos que curam desde AIDS até a frieira do pé. O quão ridículo isso pode ser? Vocês que se ajoelham para um amigo imaginário não cansam de passar vergonha? Vocês não cansam de inventar desculpas, de apelar para o metafísico esquizoide, para os milagres prestidigitados, para as cartas nas algibeiras? Milagres são alterações das leis da física. Eles não acontecem. Aceitem isso e sejam felizes. É claro que existem coisas que a ciência não explica, mas eu pergunto, e daí? Isso não prova que Deus existe. Isso só prova que vocês, teístas, adoram a falácia do apelo à ignorância, tanto quanto a Deus. Afirmar que apenas porque não sabem como algo funciona, isso seria automaticamente sinal de que Deus é real, é uma das maiores burrices já proclamadas pelos religiosos de plantão. Não se explica, então é Deus. Que inteligente, né? Quanto é o suficiente de trapaça, de falácias, de trambicagem? Eu queria ver um filme que fosse de algo sobrenatural, da atuação direta de deuses no mundo. E não me venham com analogias do tipo, olha como a natureza é bonita. Chega de papo furado. Se a igreja possui milagres em suas trincheiras, por que não permite a análise de tais dados e objetos sejam feitas por técnicos e cientistas de fora da igreja? Querer muito acreditar em algo não transforma a mentira em uma verdade. Se vocês querem distorcer e abusar da filosofia, ótimo, mas não preguem a verdade de um Deus que atua em um mundo físico, pois senão eu vou lhes pedir evidências antes mesmo de a bola cair no chão. E como vocês não a possuem, o placar lhes será sempre desfavorável. Perderão sempre de goleada. Então, antes de passarem mais vergonha do que estão passando com o cheque em branco que descontam toda vez que ouvem de padres, pastores e afins suas bobagens de altar, por favor, façam vocês a sua própria pesquisa. Sei que vocês foram treinados para não contraditar, para ouvirem e calarem, mas tentem ler algo deste século de vez em quando. Se não fizer sentido, não aceite, não engula. Você é livre para decidir por si. Acredite, Deus não vai te jogar um raio, não vai fazer você bater de carro ou vai fazer você broxar. E como eu sei disso? Simples. Até hoje ele nunca fez. Não será com você a primeira vez, não é mesmo, meu amigo teísta? Pode ter certeza, você não é tão especial.
Pare de basear sua vida em um livro manchado de sangue, cujos ensinamentos fariam inveja ao Mein Kampf. Os personagens dentro dele não eram homens de fé? Me digam que fé precisavam. Não estavam presenciando os tais milagres e fatos sobrenaturais ao vivo, diante de seus próprios olhos? Nunca precisaram de fé. Eles podiam ver os supostos atos divinos. Fé nunca foi importante ali. Fé quem tem são vocês, que entregam seus salários e doações para instituições que nem impostos pagam, vilipendiando a tantos outros que contribuem com sacrifício para essa nação. Mas pensando bem, estou sendo injusto. Afirmei que milagres não acontecem e sou obrigado a me retratar. Existe um milagre, sim. Apenas um. Algo maior do que o próprio sobrenatural, mais impressionante do que qualquer discussão jamais aventada no campo do metafísico. Se visitarmos hoje mesmo alguma igreja, não encontraremos um religioso sequer que dirá que Deus é apenas uma possibilidade, que vai afirmar que Deus não realiza obras reais. Sendo assim, é justo afirmar que o verdadeiro milagre é que, mesmo nos dias de hoje, ainda tem gente que acredita. A própria crença é o único, obtuso e impressionante milagre que ninguém pode negar. Texto de H.P. Charles.